aqui para auxiliá-los no trabalho, que é para que vocês me entreguem, certo? Então, já vou fazer aqui algumas questões, tá? Para que vocês já possam me entregar o mais rápido possível. Então, vamos lá. Lá no trabalho diz o seguinte, primeira questão. Um técnico em eletrônica busca montar um circuito RC. Isso aqui é muito utilizado o quê? Para captar cargas. Sabe-se que o técnico dispõe de um capacitor cuja capacitância é 2 farad, um resistor de 5, e sabe-se que a tensão inicial que fora fornecida para o circuito foi V0 igual a 12. Com o tempo, o capacitor acumula a carga e a tensão irá reduzir para 4 volts. Sabendo disso, quanto tempo o técnico terá que medir para que o capacitor carregue novamente? Ou seja, quer saber o tempo. Muito bem. Pessoal, quando eu fecho essa chave aqui, certo? O meu circuito então fecha. Então há o quê? Circulação de cargas aqui através de corrente. Pois muito bem. No circuito RC, a tensão ela é determinada a partir da seguinte equação. V igual a zero, 1 menos E, que é o número de Euler, elevado a menos T sobre tal. Onde esse tal é a constante de tempo, é igual a RC. Muito bem. Então, o que acontece? Eu vou calcular aqui essa constante. Por quê? Eu já tenho apenas uma resistência e uma capacitância, certo? Então, a minha resistência é 5. E a minha capacitância é 2. Então, a minha constante vai ser de 10 segundos. Muito bem. Então, agora eu tenho que achar o tempo aqui, negativo. Vou melhorar aqui. Fica menos T sobre tal. Muito bem. Então, eu vou fazer o que? A substituição aqui. Venho aqui na tensão final e substituo por 4. Por que que caiu assim, professor? Porque o capacitor carregou, certo? Senão que o capacitor já está carregado. 4. A inicial é 12. 1 menos E, que é o número de Euler, que vale aproximadamente 2,718. Menos T, que é o tempo que eu estou querendo achar, dividido por 10, que é o tal, que é a constante de tempo do capacitor. Pois muito bem. Fica 4 dividido por 12. Igual a 1 menos E menos T dividido por 10. Beleza. Aqui vai dar o quê? 1/3. 4 dividido por 12 dá 1/3. Igual 1 menos E menos T sobre 10. Beleza. Como que eu faço? Agora eu pego esse 1 e jogo para o outro lado e fica o quê? Negativo. Terço menos 1 igual menos E T dividido por 10. Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por menos 1. Beleza. Então, fica 1 menos 1/3
vai menos t dividido por 10. Beleza. Então, eu vou fazer isso aqui. 1 menos 1/3 vai dar o quê? 2/3. E aqui é igual a t elevado a menos t dividido por 10. Certo? Como que a gente resolve isso aqui, professor? Eu tenho que utilizar uma técnica, a gente coloca o quê? O logaritmo neperiano. Por quê? Como aqui está em E, e E vale o número de Euler, E vale aproximadamente 2,718, eu tenho que aplicar o quê? O logaritmo. Então, aplicando o logaritmo neperiano, 2/3. E o que que acontece? Eu tombo o expoente, fica menos t dividido por 10 vezes o logaritmo neperiano de E. Como o logaritmo neperiano é o log de qualquer base, qualquer número na base E, né, que é o número de Euler, esse aqui vale 1, certo? Então, o que que fica? Me deram aqui o logaritmo de 2/3, que é aproximadamente menos 0,415. Menos 10t. T sobre 10. Menos com menos, mais. E o que que eu faço? Multiplico 10 por esse número. Então, meu T vai ser o quê? Meu tempo para o capacitor carregar vai ser de aproximadamente 4,15 segundos. Beleza? Essa é a resposta da primeira. Pois muito bem. Vamos para a segunda. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o segundo exercício. Um motor elétrico de corrente contínua é construído para atender a demanda de fornecer água para um pequeno município. Sabe-se que esse motor conta com a capacidade, conta com um capacitor com capacidade de 4 milifarad, conforme mostra a figura abaixo. A frequência que irá para o motor será de 50 Hz. Qual o valor da impedância desse capacitor? Eu sei que impedância de um capacitor vai ser o quê? 1 sobre 2π Fc, onde o F é a minha frequência e o C é a minha capacitância. Pois muito bem. Então, eu tenho XC é igual a 1 sobre 2 vezes π, que eu deixei aqui como 3,2, a frequência de 50 e a capacitância de 4 milifarad. Beleza. Então, eu vou fazer aqui embaixo. E agora, eu vou fazer o quê? Conta, certo? 2 vezes 3 vezes 2, 3,2, 6,4. Vezes 50 vezes 4. Tudo dividido por 1000.
e dá 1,28. Então, a minha impedância capacitiva vai ser 1 dividido por 1,28. E dá aproximadamente 0,78 ohm. Beleza. Esses aqui são os dois exercícios que nós vamos fazer. Beleza? Então tá aqui. Quem quiser depois, pegue o vídeo, pare, veja o que está fazendo, tá? Para depois me entregar. Beleza. Vou apagando aqui. Beleza. Eu vou fazer a questão 3 aqui. Beleza. Vou pegar aqui. Circuito. Resolver. Tá aqui. Meu circuito. A questão 3. Beleza. Diz assim. O circuito abaixo é utilizado para carregar um motor de passo de pequeno porte. Sabendo que o capacitor é responsável por enviar esta energia para esse pequeno motor, qual o valor da energia armazenada pelo capacitor? Então, beleza. O que eu faço? Um circuito desse aqui é um circuito do tipo Q? R de resistência, C de capacitor e L de indutância. Então, é um circuito RLC. Nesse caso, o que eu faço? Eu tiro essa resistência, desconecto o capacitor e vou curto-circuitar o meu indutor. Então, meu desenho vai ficar assim. Circuitei o indutor, tirei o capacitor com a resistência. Então, aqui eu tenho 12 volts. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 5. E vou fazer com que tenha uma corrente circulando aqui. Pela primeira lei de Ohm, fica o quê? V é igual a RI. Beleza. A minha tensão é 12. A minha resistência equivalente aqui, como estão em série, 5 mais 1, 6. E eu tenho o meu I. Então, meu I é o quê? 12 dividido por 6. Meu I vai ficar o quê? 12 dividido por 6, 2 amperes. Beleza. Se eu curto-circuitei o meu indutor que vai armazenar o meu campo magnético aqui, eu tenho que achar a tensão no resistor de 5. Então, como que eu acho? 5, que é a minha resistência, vezes 2, que é a corrente que vai circular por lá. Então, a minha tensão nesse resistor vai ser de 10 volts. Como a minha resistência aqui a minha tensão aqui é de 10 volts, a minha tensão aqui também vai ser, porque vão estar aqui em paralelo quando eu curto-circuitar o meu indutor. Então,
Qual que é o cálculo da energia armazenada no capacitor? Tal é igual a C V quadrado dividido por 2. Quanto que é a minha capacitância aqui? 1. A minha tensão que eu achei? 10 ao quadrado. Dividido por 2. 100 dividido por 2, 50 joules. Então, essa é a energia que vai estar armazenada nesse capacitor aqui. Beleza? Então, pessoal, daqui a pouco eu solto mais um outro vídeo referente às outras atividades.